Deus, no Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Irmãos, o Salmo 51 é um salmo bastante rico para nós, como igreja de Cristo Jesus. Na verdade, esse salmo é um salmo de um homem que cometera um pecado terrível diante de Deus, diante da sua palavra, diante de seu evangelho. Aqui, na verdade, o Salmo 51 aponta para a identidade daquele cristão que descobre que é pecador, que é transgressor da lei de Deus, mas encontra em Deus a sua graça, a sua benevolência, o seu socorro presente. É em Deus que ele encontra o perdão perene para a sua vida, é em Deus que ele encontra o perdão perene para a sua alma. Isso aqui é importante para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus. Aqui de fato nós temos a confissão de um pecador, nós temos aqui a restauração de um pecador, nós temos aqui as mazelas do pecado reveladas de um homem que é tido na Escritura como homem segundo o coração de Deus. Aqui nós precisamos entender esse texto à luz do seu contexto. O texto começa a nos colocar, nos situar em que situação este salmo foi escrito. Aqui nos diz o texto que este salmo é resultado da confrontação da palavra de Deus na vida de Davi. Quando Davi ele havia cometido dois grandes pecados. O primeiro pecado, o homicídio qualificado. O segundo pecado, o adultério. Aqui é nos dito no texto, no verso 1, na Bíblia hebraica, que este canto, esta música, este louvor, foi composto por Davi quando o profeta Natan foi ter com ele. Se você conhece a história, você sabe muito bem o que Davi fez. E sabe que Davi quis ocultar o seu pecado, Davi quis esconder o seu pecado, Davi quis ocultar de fato as suas mazelas, mas Deus usou o profeta Natan para confrontar a Davi. Então a primeira coisa que você aprende no sempre lembre desse salmo, quando o salmo é escrito, é que esse salmo é uma resposta à confrontação do pecado que Davi cometera. Isso aqui é importante. Segunda verdade que você aprende nesse texto é o quanto Davi ele foi humilde em expor este pecado para a igreja. Como assim, pastor? Olha o salmo como começa: ao mestre de canto. Salmo de Davi. Davi fez a poesia, fez a música, fez a letra para que fosse cantada no culto. Já imaginou isso? Ele colocar no culto que ele cometeu como pecado diante de Deus e dos homens, reconhecendo a graça de Deus acima de tudo, mostrando a sua humildade em reconhecer que é pecador diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, vivemos em um mundo cheio de violência e um mundo cheio de pecado. Hoje crimes são cometidos à torta e à direita, e a busca de restauração está bem longe das pessoas que cometem pecado dessa natureza contra Deus e contra a sua palavra. O nosso texto está dentro do contexto de Davi, em que Davi, com aproximadamente 50 anos de idade, comete dois grandes pecados contra Deus e contra a sua palavra. O primeiro deles é o adultério, o segundo é o homicídio, como nós bem já o colocamos. A pergunta é: Davi está neste salmo buscando restauração, buscando perdão, buscando reconciliação contra Deus, em relação a Deus e a sua palavra. Agora, irmãos, o que fazer para se ter uma vida de fato consagrada a Deus? O que ele deveria buscar fazer para ter uma vida restaurada de culto, de adoração, de louvor, de celebração a Deus? O que ele deveria fazer? Talvez você diga, ele deveria vir mais vezes à igreja. Ele deveria de fato bater o ponto dominical na igreja.
Talvez você diga que ele precisava fazer umas boas obras para encontrar algum favor meritório diante de Deus. Não. Ele precisava fazer 3 coisas. Primeiro, ele precisa reconhecer que ele é pecador. Segundo, ele precisa reconhecer que a sua necessidade que ele tem de ser santificado pela palavra de Cristo. E por fim, ele precisa decidir viver uma vida de santidade para Deus. São essas 3 coisas que nós estaremos abordando a partir de agora nesse texto, falando da restauração de um pecador. A primeira atitude de um pecador diante de Deus, a primeira atitude para ele reconhecer, para ele sair do seu estado de pecado, para ele sair do lamaçal no qual ele se encontra, a primeira atitude que ele tem que fazer é reconhecer o seu estado de pecado. Está aí nos versos de 1 a 6 da nossa passagem. Ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aqui, irmãos, nós vemos o apóstolo, o Davi, o escritor Davi, o poeta Davi. Ele reconhece o seu estado de pecado. No verso 1, nós vemos aí de maneira muito clara o que inclui esse reconhecimento, porque você pode dizer: não, eu sou pecador, eu reconheço o meu pecado, eu fiz o que é mal perante o Senhor, eu sei qual é o meu pecado, eu sei qual é a minha transgressão, eu sei qual é a minha malignidade, eu conheço o meu pecado. Mas o que é que inclui isso? Primeiro, inclui um clamor por misericórdia de Deus. Não adianta você dizer que é pecador se você não clama a misericórdia de Deus. Aqui, esta ideia de misericórdia é muito clara aqui no texto. Ele diz: compadece-te de mim, ou seja, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a tua benignidade, segundo ao teu grande amor, segundo a tua bondade para comigo, a tua plena bondade. A palavra tov que aparece, ela indica a plena bondade de Deus. E aí apaga, e segundo a tua multidão das tuas misericórdias, a palavra misericórdia, a palavra hased, apaga as minhas transgressões. Aqui de fato Davi está clamando primeiramente por misericórdia. Davi, antes de reconhecer o seu estado de pecado, o seu estado de miséria, o seu estado de transgressão, o seu estado de vida contrária à vontade absoluta e augusta de Deus, está primeiramente reconhecendo unicamente o clamor por sua misericórdia. Ele clama a sua misericórdia, ele pede: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, olha para o meu estado calamitoso, olha para o meu estado de depravação total, olha para a minha vida de pecado, Senhor, e tenha misericórdia. Não me julgue segundo os meus pecados. Haja com teu coração misericordioso. Coloca o teu coração na minha miséria, coloca o teu coração no meu estado calamitoso de pecado. Mas note uma coisa, ele diz aí no nosso texto, ele diz: apaga todas as minhas transgressões. A palavra transgressões aqui, a palavra peach, que significa transgredir, aqui indica rebelião. Ou seja, Davi está dizendo: Senhor, apaga as minhas rebeliões. O meu coração sabia que não era para fazer aquilo e fez. O meu coração sabia que não era para pecar contra a tua lei, transgredir a tua palavra, não era para eu adulterar, não era para eu transgredir a tua lei, não era para eu tirar a vida de alguém, mas eu deliberadamente o fiz. Aqui Davi, ele reconhece a sua rebelião contra Deus. Ele conhece o seu estado de rebeldia. Ele reconhece que as suas transgressões o confrontam diante de Deus. As suas transgressões colocam-se diante de Deus, diante do seu juízo e da sua queda. Então a primeira coisa, a primeira atitude, antes de ele reconhecer o seu estado de pecado, ele primeiro inclui um chamado e um clamor pela misericórdia divina.
Senhor, age com misericórdia, porque eu fui rebelde contra a tua palavra, eu fui rebelde contra a tua lei, eu fui rebelde contra o teu evangelho. Segunda questão que envolve aqui, envolve também a plena confissão de pecados. Versos 3 a 6, diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Primeira questão aqui, irmãos, é que este poeta, ele confessa a Deus os seus pecados. Eu conheço as minhas rebeliões, eu reconheço as minhas transgressões, eu reconheço o meu pecado está sempre à minha mostra. E por que o meu pecado está sempre à minha mostra? Porque eu vim de uma natureza caída, depravada, e ele diz, essa natureza caída e depravada está no verso 4, pequei contra ti somente. Mas espera aí, Davi não pecou contra Deus somente. Davi pecou contra Urias e pecou contra Betseba, pecou contra a lei de Deus. Mas veja, Davi ele reconhece que quando ele peca contra o outro, quando ele peca contra o próximo, ele peca contra Deus primeiramente. Quando você peca contra o seu irmão, você peca contra Deus primeiramente. Você primeiramente peca contra Deus, ou seja, somente, ele diz, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi reconhece a iniquidade do seu pecado, ele reconhece que o seu pecado merece o juízo de Deus, por isso que ele diz, serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E ele vai explicar por que ele age de acordo com aquela condição de pecador. Verso 5, é porque eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece que o seu estado de pecado, o seu estado de depravação, o seu estado de iniquidade é resultado de uma condição não fortuita, mas de uma condição da natureza humana, da natureza depravada, da natureza pecadora. Nós somos pecadores. Davi não está dizendo assim, Senhor, eu peco, eu nasci pecador, acabou, vai ser sempre assim. Não, Davi ele reconhece o seu estado de pecado como sendo nascedouro na sua tenra infância. O fato de ele nascer, ele ser gerado pelo pecado, já demonstra o seu acúmulo, a sua predisposição para o mal, para o pecado. No verso 6 ele diz, mas tu és que te comprazes na verdade. O Senhor diz que no íntimo do seu coração ele reconhece a grandeza de Deus e busca a sabedoria de Deus. Buscar a sabedoria para de fato reconhecer a sua graça sobre ele. Agora, a segunda verdade que nós aprendemos aqui, como ter uma vida restaurada do estado de pecado e miséria no qual nós estamos. Segundo, reconhecer a necessidade que nós temos de santificação. Versos de 7 a 12 agora, o salmista coloca para nós isso. Ele diz, a cerimônia da purificação está no verso 7, ele diz, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui Davi está remontando a história passada, ele está lembrando de Levítico capítulo 14, assim como Deus purificava o povo no Antigo Testamento, com a aspersão do sangue e com a aspersão da água, ele agora coloca diante de Deus e diz, Senhor, que o Senhor possa me purificar, que o Senhor possa de fato manifestar a tua santidade sobre a minha vida, purifica o meu estado de pecado. E aí ele pede para que ele possa acolher o perdão festivo diante de Deus. Ele diz, verso 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Aqui Davi ele espera em Deus, reconhecendo em Deus, que em Deus ele encontra o perdão festivo, aquele perdão que agora a sua alma estava procurando, buscando, porque a sua alma estava agora maculada pelo pecado, estava entristecida pelo pecado, estava agora arruinada pelo pecado. Nesse exato momento ele diz, Senhor, purifica-me. Ele ora, Senhor, eu preciso ser santo, eu preciso ser purificado, eu preciso reconhecer que apenas a tua graça, o teu amor, a tua bondade
me purifica. Somente o Senhor purifica ao grande Davi, que agora está diante de Deus, de joelhos, clamando, pedindo: Senhor, me perdoa. E o perdão é refletido no fato de que quando você peca, parece que você não é perdoado muitas vezes. Você pensa que não encontra o perdão, você pensa que não tem o perdão sobre a sua vida. E aí parece que a alegria de viver para Deus, viver para o Evangelho, viver para a graça some. Parece que o louvor não é mais alegria. Parece que ouvir a pregação não traz mais satisfação. Parece que cantar louvores nas horas da aprovação se torna um fardo pesado. Daí Davi diz: faz-me ouvir júbilo e alegria. Por causa dos ossos que esmagastes. Davi, ele reconhece que Deus vai até ele para discipliná-lo. Daí a necessidade de santificação. Quando Deus nos disciplina, irmãos, é porque Ele quer de fato que nós andemos do modo como lhe agrada, do modo que o honra, do modo que o exalta. No verso 9, isso fica mais acentuado. Ele diz que Deus não olhe para o seu pecado, mas que apague todo o seu pecado por completo. Ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui Davi, ele agora se aproxima de Deus, na sua humildade, no seu estado de homem que precisa da santificação, de homem que precisa da graça de Deus. Ele vai até Deus: Senhor, não olha para os meus pecados, esconde o rosto, desvia o olhar, Senhor. Me trata não com ira, Senhor, me trata com teu amor, me trata com a tua graça, apaga todas as minhas iniquidades. E aqui é interessante, esta expressão, apaga as minhas iniquidades, irmãos, ela aponta para um fato único na vida do cristão. Aponta para o fato de que os meus pecados latentes na alma, aqui dentro, escondidos, ocultos, iniquidades, é isso que significa a palavra iniquidade, pecados profundamente ocultos. Que o Senhor trate desses pecados, que o Senhor os apague, que o Senhor não faça com que eles brotem em minha vida. Por que você peca? Você já parou para pensar nisso? Você peca porque dentro de você tem uma semente chamada pecado. Essa semente começa a frutificar, crescer. Você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar, você deixa de buscar a Deus, você deixa de clamar ao Senhor, você deixa de fazer grandes coisas espirituais para a sua alma. O pecado vai crescendo, vai alimentando, cresce de maneira tenaz, de maneira gigantesca, e de repente você já cometeu o pecado. Davi aqui, ele começa a pedir a Deus que Deus trate desse pecado que está lá dentro, não perceptível ao olho humano. Porque o que levou a Davi a pecar contra Deus, com Betseba, e pecar contra Urias, ao mandar que ele fosse morto, aqui Davi, ele reconhece uma única coisa: o ato externo, ele só acontece por causa do ato interno. Porque a semente começou a brotar dentro de você. Seu coração não foi pastoreado, seu coração não foi tratado, seu coração não foi trabalhado pelo Evangelho. Davi tinha a Bíblia ao seu alcance, Davi tinha a lei de Deus ao seu alcance, mas ele se recusou a ser pastoreado por esta lei. Às vezes somos nós, temos a pregação da palavra, o ensino do Evangelho, e nos recusamos que a palavra trate conosco, recusamos a palavra de Deus, recusamos o Evangelho que confronta o nosso pecado. Davi, ele faz diferente. Davi, ele diz: Senhor, apaga as minhas iniquidades, trata os meus pecados com perdão gracioso. E aí no verso 10, Davi faz aquela oração fantástica que todos nós conhecemos. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Davi quer aqui, irmãos? O que Davi está pedindo? A palavra criar aqui é a mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
A palavra hebraica lá é a palavra bará. Aponta para a criação exclusiva de Deus. Só Deus bará. Só Deus cria. O que Davi está pedindo aqui, irmãos? Davi está pedindo um coração que seja igual ao de Deus. Um coração que seja puro. Um coração que seja criado pelo próprio Deus. Um coração que não deseja o pecado. Um coração que não deseja viver uma vida de iniquidade. Ele diz: cria em mim, ó Deus. Só tu pode criar um coração que ama a lei. Só tu, ó Deus, pode criar um coração que exalta a tua majestade. Só tu, Senhor, pode criar um coração que ama a santidade. Por isso ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A segunda coisa que Davi pede nesta oração é: renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui, inabalável significa um espírito não abatido. O pecado me leva para a depressão espiritual. O pecado me leva para viver uma depressão angustiante da alma. Uma depressão em que a oração, a leitura da Escritura Sagrada se torna um fardo em minha alma. Aqui Davi ele pede para que ele tenha um coração, uma renovação espiritual. O seu pecado, ele precisa ser tratado, porque ele precisa ser extirpado da sua vida, para que haja uma restauração espiritual. Aqui o ato é um ato exclusivo do Senhor. É Deus quem faz estas coisas. Não sou eu que vou fazer isso em você. É Deus que vai trabalhar isso no seu coração. E aí no versos de 13, de 11 até o verso 12, veja o que é que ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aqui o grande Davi, ele pede para que ele não seja expulsado da presença de Deus, que ele não seja tratado com a severidade da exclusão da comunhão, mas que ele seja agora, que ele tenha a alegria de ser um salvo, de ser sustentado pela graça de Deus. O Senhor possa sustentá-lo, o Senhor possa mantê-lo, o Senhor possa trabalhar em sua vida. Davi pede: Senhor, que o meu espírito seja, o teu espírito não seja retirado da minha existência. Não significa aqui a perca de salvação, em hipótese alguma. Davi aqui está falando de um ponto específico. Ele está falando aquela alegria que o pecado rouba de nós. O pecado, ele te seduz, ele te engana, ele te mata, ele te oferece alegria, mas depois você chora. Ele te oferece felicidade, você estará em profunda tristeza. Ele te oferece prazer imediato, mas ele te deixará na amargura das amarguras. Te oferecerá prosperidade, e você viverá na profunda escassez da palavra de Deus. Assim é o pecado. Davi pede para que Deus restitua esta alegria nele, que ele não seja abolido da presença de Deus, que ele possa contar com a presença de Deus vivendo constantemente sobre a sua vida, porque o pecado faz isso, faz com que nós nos afastemos de Deus, da sua igreja, do seu evangelho, da sua graça, e busquemos apenas as coisas que a carne reclama. Esquecemos-nos que quando assim agimos, o Espírito de Deus, ele não sai de nós. Entretanto, nos parece que o Espírito de Deus nos deixa, como diz a confissão de fé, aos nossos próprios pecados, para que possa tratar conosco através deles. Então Davi, ele decide reconhecer a necessidade que ele precisa de Deus e da sua palavra. Por fim, queridos, em terceiro lugar, precisamos decidir viver uma vida consagrada ao Senhor. Está aí nos versos de 13 a 19. Nesse bloco agora, Davi coloca para nós primeiro como ele faz isso. Como é que ele faz isso? Como ele deseja, como ele decide ter esta vida consagrada? Primeiro, tendo um coração agradecido diante de Deus. Às vezes você acha que viver uma vida consagrada é orar mais, é ler mais,
é buscar mais a Bíblia, nem sempre é isto. Uma vida consagrada primeiro começa por um coração agradecido. Não adianta você ler a Bíblia, orar demais, se seu coração não é agradecido. Não adianta você ter uma vida íntegra, ilibada, de frequência à igreja e ao culto, se seu coração não agradece a Deus, se seu coração não é agradecido diante do Senhor. Veja o que Davi faz e nos ensina sobre isso, verso 13 a 17. Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, o Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis ao Senhor são o espírito quebrantado, o coração compungido e espírito contrito não desprezarás, ó Deus. Davi, ele agora começa com sua gratidão a Deus. No verso 13 ele reflete isso, dizendo que ele vai, depois de receber a alegria da salvação novamente, uma vez que ele é contado entre aqueles agora que foram perdoados, alcançados pela graça, a atitude dele agora é ensinar aos homens a lei de Deus. Isso é um sinal de gratidão a Deus. No verso 14, ele diz: Senhor, livra-me dos crimes de sangue, porque a sombra do crime que ele havia cometido percorria, assolava a sua alma. Ó Deus da minha salvação, ele implora, e a minha língua exaltará a tua justiça. Então, em gratidão eu vou te louvar, eu vou te exaltar. Abre, Senhor, os meus lábios, ou seja, coloca um louvor nos meus lábios, coloca um louvor na minha boca, mesmo estando eu agora sendo reconciliado com o Senhor, sendo eu agora reconciliado em tua graça. Senhor, coloca um louvor nos meus lábios, coloca um louvor que te exalta e que te manifesta. Falta em nós, sabe o que, irmãos? Louvor a Deus. Falta em nós louvor de gratidão ao Senhor pelo perdão. O que ele faz? Ele decide ensinar, verso 13, ele coloca ensinar o perdão obtido. Eu fui perdoado, você também pode. Ele também ora para que se livre de toda a culpa, no verso 14. E como pecador perdoado, ele agora busca louvar a Deus, no verso 15. Veja, essas são as atitudes de alguém que decide viver para Deus, de alguém que decide viver agora uma vida consagrada ao Senhor, uma vida longe do pecado, longe daquilo que me leva a pecar, longe daquilo que me leva a transgredir a sua lei e a sua palavra. Aqui, irmãos, a última atitude de alguém consagrado a Deus. Veja, ele não ora apenas por si mesmo, ele não apenas busca levar o evangelho a outros, ele aprende a orar pelos outros. Versos 18 e 19, ele diz: faze-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aqui Davi temia que o seu pecado trouxesse consequências terríveis para com Jerusalém. Davi, ele ora a Deus e diz: Senhor, faz bem a Sião. Não olha a cidade aonde eu governo, aonde eu domino, aonde eu sou rei. Não olha e não julga ela pelo pecado do rei. Às vezes, irmãos, as nossas famílias sofrem por causa dos nossos pecados. Às vezes o outro sofre por causa da nossa transgressão, e você acha estranho isso? A Escritura é muito clara sobre isso. Você deve lembrar, por exemplo, de Acã, quando Acã rouba aquela capa que não deveria roubar, esconde debaixo da sua tenda, e Israel, ele sofre a consequência daquele ato. A nação toda sofre por causa do pecado de um, a igreja toda sofre por causa do pecado de um. Assim Davi, de maneira muito clara agora, ora a Deus, busca a Deus por aqueles irmãos, por aqueles crentes que moravam naquela cidade. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade.
e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, de holocaustos, de ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Agora Davi olha para a nação dizendo assim: olha, Deus, que o Senhor possa livrar Israel, que ele não receba a culpa do meu pecado, que Israel possa ter o seu local de culto, de adoração, de celebração ao Senhor, e aí o Senhor estará feliz com aquilo que será prestado naquele culto, naquele louvor, naquele ato de adoração. Davi olha para o culto como instrumento da bênção de Deus sobre o povo. Davi reconhece que é o culto que faz com que ele compreenda mais sobre Deus, que ele compreenda mais sobre o Senhor, que ele ame mais o Senhor, que ele louve mais o Senhor, e por isso ele é alguém restaurado. E diante disso, que nós podemos aprender aqui desse texto e aplicar ao nosso coração como igreja do Senhor Jesus? Algumas verdades nós podemos aplicar desse texto à nossa vida. A primeira verdade, irmãos, é que não há pecado que não seja perdoado. Todo pecado, ele é perdoado. Qual é o seu pecado? Qual é a sua transgressão contra a lei de Deus? Qual é o seu temor de se aproximar da cruz? Porque você não abre seu coração, rasga diante da cruz e diz: Senhor, o meu pecado é este. Trata dele, Senhor. Liberta-me desse pecado. Liberta-me dessa transgressão contra a tua lei e contra a tua palavra, Senhor. Qual é o pecado? É a murmuração. Senhor, me livra da murmuração. É aqueles pecados escondidos, ocultos, que você faz em casa e que ninguém vê, mas você sabe que Deus o vê. Faça que nem Davi. Ore. Ore a Deus. Reconheça o seu pecado. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua profunda bondade. Lembre-se, Deus é bom. Você não tem por que se esconder de Deus. Você não tem por que ficar alimentando esse pecado dentro do coração. Você não tem motivos para isso. Eu sou mau, o outro é mau, o outro pode querer lhe punir, mas Deus não. Deus acolhe, Deus ama, Deus é bom. Deus disciplinará, com certeza, ou através da igreja, ou através da mão dele, mas ele tratará do seu coração com benevolência, com bondade, com graça, sem ira, sem mágoas e sem malquerências. Deus tratará do nosso coração. Deus o fez com Davi. Davi fugiu de Deus. Davi achou que poderia encobrir todo o pecado, maquiar. Não adianta você vestir uma roupa religiosa. Esse hábito religioso que nós vestimos, irmãos, diante de Deus é desnudo, nada nos serve, nada nos protege da justiça augusta de Deus. E vocês lembram quando Davi foi descoberto? Deus enviou a sua palavra para desafiar o pecado de Davi. Deus, ele vai fazer isso com você. Ele vai usar a palavra para tratar do seu pecado. Mas note bem aqui. Qual foi a atitude de Davi quando ele descobriu que Deus sabia do seu pecado? Algum momento Davi esqueceu que Deus sabia? Não. Davi achou que Deus não se importava com o seu pecado. Quando Davi foi descoberto, a primeira atitude de Davi foi se jogar contra a arca da aliança. Lembram disso? Vocês sabem o que aconteceu? O Espírito de Deus saiu da arca. Por quê? Porque é isso que está aqui escrito.
apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele é um Deus misericordioso. Então aprenda isso. Você quer o quê? Quer acabar com sua vida? Quer acabar com sua existência? Achando que isso livra o seu sofrimento? A Escritura diz que há um Deus de misericórdia que perdoa o seu pecado. Agora veja, a segunda verdade que você deve aprender: você precisa aprender a confessar o seu pecado. Chame pecado pelo nome, pecado. Não chame de desculpas, de falhas. Nós não falhamos, nós pecamos. Não chame de falha. Sabe aquela oração que a gente faz? Senhor, perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas falhas. Não, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque são pecados. Afrontam a tua santidade. Ferem a tua lei. Machucam o próximo. Ferem o próximo. Destrói a vida do próximo. Destrói a comunhão dos santos. Destrói a comunhão da igreja. Então chame pecado pelo nome que ele é: pecado. Aprenda a confessar a Deus os seus pecados. A terceira verdade que você aprende aqui também nesse texto é que você precisa assumir a responsabilidade pelos seus pecados. Notaram que a gente não assume? Sempre diz que é o outro, sempre foi o outro. Ah, quem me fez pecar foi o outro. Veja o que Davi diz no verso 4: eu pequei. É claro que não foi só Davi que pecou. Betseba pecou. Mas o que é que ele diz? Eu pequei contra ti somente. Reconhecer os nossos pecados. Eu preciso de fato disso. Eu preciso assumir que eu pequei contra Deus e contra a sua palavra. Eu preciso reconhecer isso. Eu fui transgressor à lei de Deus. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. A quarta e última verdade: nós precisamos ir a quem de fato perdoa. Quem de fato nos perdoa, irmãos? Quem de fato nos purifica? Deus. E daí Davi dizer: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restitui a alegria da salvação. Então eu preciso ir a Deus que me perdoa. Senhor, aqui está os meus pecados. Senhor, me perdoa. Eu transgredi a tua lei, eu transgredi a tua palavra. Trabalha comigo, Senhor. Trabalha com o meu coração. Trabalha com a minha vida espiritual. Faça com que eu seja o melhor crente. Faça com que eu seja uma melhor crente. Que eu ame a tua lei. Que eu ame a tua causa. Que eu ame o teu evangelho. Que eu ame a cruz. E por fim, precisamos assumir a responsabilidade